Agora é xadrez. Curta, compartilha. Eu sou o César. Simbora analisar essa partidaça aí. Campeonato Mundial de Xadrez Rápido. 11ª rodada e um confronto muito esperado. Magnus versus Hans Niemann. Dentre muitas polêmicas, uma coisa não podemos negar. Esses dois jogadores aí são top de linha. Magnus dispensa comentários, né? E o Hans ali, né? Bem, tá chegando, mas ele tem xadrez e tá mostrando muita força. E então aqui Magnus de Brancas arranca com o nosso lance E4. Hans expande com E5. Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Com isso, chegamos na italiana, uma das aberturas mais jogadas no xadrez, com a sua aparência simples, porém sólida e precisa, né? Desenvolvimento rápido, roque, proteção do rei e um jogo muito limpo. Cavalo F6, D3, bispo C5, roque por parte das brancas, roque das pretas e H3, D6, C3 e A5. Então temos o lance torre E1 aqui, bispo A7 e cavalo de B, D2. O plano aqui é seguir com o cavalo para o flanco do rei. Aqui temos cavalo E7 e cavalo F1, cavalo G6 e bispo B3. Agora vem o lance C6 e temos D4, uma ideia de ruptura no centro que estabelece um contato entre os peões. Agora vem o lance D5. Uma decisão deve ser tomada aqui porque temos dois peões sendo tocados por ambos os lados. Magnus então joga o lance bispo G5, criando uma maior tensão ainda. Ameaça que é cravando o cavalo e a dama. Isso sempre é desagradável no xadrez. Então Hans responde imediatamente com o lance H6. Aqui temos a captura e o preto recaptura de dama. Agora sim. E por D5, E por D4, C por D4. E agora vem o lance cavalo F4, criando uma ameaça ao redor do rei das brancas. Porém, nada ainda de muito grave está acontecendo. Então Magnus continua capturando em C6, o preto recaptura em C6, e agora sim temos o lance cavalo G3, trazendo um defensor para a volta do rei das brancas, com ideias. E aqui vem o lance bispo E6, completando o desenvolvimento das pretas, conectando as torres e cortando o raio de atuação do bispo de B3 das brancas. Magnus então joga cavalo E4, ameaçando a dama de F6. E aqui a dama recua para D8 e temos torre C1. Essa torre ela já almeja algumas coisas na coluna C. Então temos o peão de C6 ali que está sob ameaça. Então aqui bispo captura B3, dama recaptura em B3 e aqui com ganho de tempo torre B8 ameaçando a dama em B3. É necessário defender essa dama. Como? Então Magnus joga dama E3, retirando da ameaça e ao mesmo tempo criando uma ameaça sobre o cavalo de F4. Aqui Hans joga cavalo E6. Depois desse lance vem B3, defendendo o peão, tirando da ameaça da torre. Hans aqui joga o lance A4. Sim, esse peão de A aqui ele é um peão isolado das pretas. Toda vez que existe um peão isolado, é uma boa ideia eliminar ele para que a gente não fique refém da defesa desse peão. Então aqui Magnus ignora aquela suposta tentativa de troca e toma o peão de C6. Está na hora de capitalizar um pouco da vantagem. Hans aqui então recaptura o peão central de D4 e Magnus aqui faz um intermediário torre D6, criando uma múltipla ameaça sobre a dama e o cavalo. E agora, como o preto consegue salvar esse cavalo? Hans então joga o preciso lance cavalo captura F3 e é cheque. Se for cheque, temos que eliminar. Então Magnus recaptura o cavalo, cortando a ameaça do cheque. E agora o preto tem que resolver a situação da dama. Mas aqui tem um lance, e Hans o encontra, que é dama A5, tirando da ameaça da torre e ameaçando a torre de E1 agora. Magnus agora, então, joga o lance torre de ED1, estabelecendo um controle sobre a coluna D. E isso sim, sempre que possível, estabeleça um controle sobre uma coluna. E isso
acaba te dando um pouco de vantagem estratégica. Aqui agora, por parte das pretas, A por B3. Eliminando aquele peão isolado. Magnus recaptura e no final das contas o que sobra? Sobra um peão a mais para as brancas. E esse peão é passado, porque ele não tem mais um peão opositor na mesma fileira. Então, vem o lance de torre de A, E8 e agora torre D7. O branco se aposta da sétima fila e isso geralmente gera uma pressão, porque ele fica de olho em alguns temas. Sempre que possível, coloque uma peça na sétima fila, se você puder mantê-la por ali. O Hans agora joga o lance bispo B8 com ideias, né, de duplas ameaças. Magnus imediatamente joga o lance G3, cortando esses temas, e agora vem o lance dama E5. O cavalo das brancas está sobre dupla ameaça. É necessário defendê-lo. Como será feita essa defesa? Ativamente, é claro, sempre que possível. Se você está sobre alguma ameaça no xadrez, busque lances ativos, criando outras ameaças, ou mais poderosas, né? Mas não somente recuar as peças. Então aqui vem o lance cavalo D6. Depois de cavalo D6, é forçado a recaptura desse cavalo, pois a casa de F7 está sob ataque de 3 peças e defendida somente por 2. E temos mais ameaças sobre o ponto de D8, de E8. Então aqui, capturado o cavalo, retomado de torre, e agora sim vem o lance torre B8, tentando trabalhar aquele peão de B, porque agora ele vai começar a incomodar, um peão extra a mais e está passado. E o peão passado tem alma de dama. E este lance fantástico aqui, rei G2, e tira o rei de qualquer tema possível na partida para depois dar sequência. Vem o lance torre B4, com ideias de ativar a torre, barrar o avanço do peão. E aqui Magnus contra-ataca com torre D8. Bom, qual que é a situação atual aqui? O branco tem um peão a mais. O preto, né, está com essa desvantagem. Então, para que o branco consiga progredir na posição, ele precisa se certificar de algumas coisas. Uma, ter segurança do seu próprio rei, para não sofrer contra ataques. E outra é simplificar um pouco a posição para que a vantagem material sobressaia, ou seja, que ela se torne mais expressiva no jogo. E como aqui a gente está falando de um peão passado, quando tem muitas peças no tabuleiro, fica mais difícil de tu conseguir apoiar ele e conseguir converter. Então entra uma nova fase do jogo de conversão, simplificando e depois sim trabalhando novamente o avanço do peão. E aqui, então, Hans avalia a posição e vê que tirar as damas do tabuleiro é mais seguro por questões táticas, que o rei das pretas já está sobre algumas ameaças. Magnus aqui captura, é do seu interesse uma troca, é recapturada aqui, e aqui vem um belo lance ganhando tempo sobre a torre das pretas, que é rei F3. Esse lance, ele demonstra que, antes de mais nada, você precisa ter muita calma e fazer lances precisos, e sempre que tiver uma oportunidade, ganhar tempos é essencial. E aqui agora o preto não pode capturar a torre de D8 das brancas, porque o branco iria retomar com cheque. E depois, tendo que mover o rei para fora do cheque, o branco ganharia a torre de E4 limpa. Então, Hans recua sua torre para B4, e aqui sim rolam as trocas no tabuleiro. E agora vamos chegando na fase final do jogo, onde que sobraram somente uma torre para cada lado, um peão a mais por parte das brancas e os reis, né? E mais 3 peões. Então, este é um final, teoricamente, ganho para o branco. Porém, estar ganho não é ter ganho, e precisa de muita técnica para converter. E é nessa fase do jogo que a gente vai prestar muita atenção agora, para tentar também junto aprender um pouco das lições valiosas que tem. Então aqui agora vem o lance de defesa, né? Precisamos manter a nossa vantagem, que é o peão de B. Como ele estava sobre ataque, torre D3, e agora
o preto precisa ativar o seu rei e buscar um contra-jogo para não ficar aguardando que tudo aconteça. Qual que é o plano das brancas? O branco ele precisa levar o rei para apoiar o peão de B3, pois somente a torre e o peão sozinho eles não vão conseguir progredir, então precisa ter um apoio, e assim que esse rei encostar naquele peão, ele vai conseguir dar suporte e em trabalho conjunto com a torre das brancas, vai progredir na posição. Então aqui temos F5, rei D2, torre B8 e rei C3. Agora tem um cheque para tentar atrapalhar um pouco a posição das brancas e rei B2 saindo do cheque. E agora a torre B8. Bom, eu não consigo mais avançar o peão de B, né? Pois a torre está de olho nele. B4 é um lance impossível no momento. E eu preciso fazer o B4. E ao mesmo tempo eu preciso controlar a questão dos peões das pretas no flanco do rei. E aqui tem um lance muito bom. Ative a peça de maior valor de ataque que você tiver sempre que possível. E assim ela vai te dar um maior suporte. E o lance aqui é torre D4. Esse lance é muito bom, porque agora sim o lance B4 se torna possível na próxima jogada. E ao mesmo tempo eu estou de olho no contra-jogo das pretas. Aqui vem o lance rei E6 e agora sim B4. Está apoiado pela torre, né? E agora vem G5. Progrido com o rei das brancas, rei C3 e aqui H5. Novamente uma situação chave aqui. O preto está tentando criar um contra-jogo com os peões. E para o branco, o ideal é que se estabilize a posição para que, depois que estiver controlado num dos flancos, ele dê total atenção e progrida no flanco onde ele tem o peão extra. Sendo assim, então, existe um lance aqui que barra todas as ideias das pretas, que é H4. Esse lance estabiliza a posição e força uma decisão das pretas. Ou o preto toma o peão, ou senão ele vai ter dois peões isolados, o que torna mais frágil a posição. Então veio o lance G4. Só que agora a estrutura ficou mais fixa. Então o branco joga rei C4. E agora o preto centraliza o rei. Bom, o plano das brancas aqui é jogar B4, B5, né? Porém, eu pergunto, posso agora jogar um B4? Olhando assim, B4 está, né, o peão de B4 para B5 ele está apoiado pelo rei. Só que aqui existe uma sutileza e já uma mini armadilha na posição. Neste lance aqui, o Magnus fez o melhor lance e o lance correto aqui, que é torre F4. Estabilizou a posição, defendeu o peão de F2, cortou, né, tá mantendo o rei cortado e agora sim ele dá suporte e liberdade para que o rei dê a volta no peão assim que necessário. E não toma nenhum golpe. Só exemplificando aqui, se viesse o prematuro lance B5, taticamente agora o preto empata, porque poderia o preto tomar aqui o peão extra das brancas. E não sobraria mais nada a não ser se conformar com o empate aqui, porque agora está igualada a posição, né? 3 peões para cada lado e uma torre para ambas. E vou além aqui, se caso o branco fosse querer retomar a torre, aí sim ele entraria num final inferior, pois a invasão das pretas aqui, ela é bem mais provável. Então, diante de tudo isso, o lance torre F4 é o melhor lance. Não tenha pressa. O branco está ganho, ele só precisa fazer os lances calmos e necessários para garantir que essa vantagem não vai embora e assim manobrar até adquirir a vitória. E aqui então vem o lance torre C8, dando cheque, não resta mais nada que isso. E aí sim o rei agora consegue passar para frente. E depois ele vai dar o suporte ao peão. Vem torre C3. E agora o rei avança 2 casas à frente do peão, com a ideia de dar apoio ao peão para a coroação. Vem torre C8. Peão avança. Está defendido. Torre E1. E agora rei C7. Com ideias de B6, B7, B8. Agora cheque. E rei 2 casas à frente do peão. Padrãozinho para depois progredir com o peão. Torre ataca o peão. Peão avança. Está protegido pelo rei. Lance de espera aqui, né? Não tem muito o que fazer. Torre B2. Rei C7 novamente. Cheque aqui para tentar
evitar algumas ideias das brancas, dificultar, mas de novo, o rei agora pisa 2 casas à frente do peão, torre tenta ameaçar o peão, e agora peão V7. Pronto. Cenário ideal para os próximos lances de coroação. Só falta um detalhe na posição agora. O preto sempre vai tentar dar cheque no rei das brancas, para que ele não tenha tempo suficiente de coroar. Mas Magnus aqui sabe de tudo isso e existe uma manobra que ele vai posicionar o rei numa casa onde depois ele apoie e a torre cubra os cheques. E depois disso não tem mais defesa, o peão vai coroar. Então vem aqui um lance de espera, né? Rei E6 e agora rei C7 já com ameaças imediatas de B8, coroação. Vem um cheque e aqui vem rei B6, cheque, e agora sim existe uma casa-chave, 2 na verdade, né? Mas pode ser uma dessas daqui. Rei C6. Nessa posição, Hans abandona. E por que isso? Porque aqui agora tem uma manobra ganhadora. Porque o preto ele vai dar mais um cheque. Porém, assim que o rei das brancas pisar na casa de B5 e tomar mais um cheque, ele está apoiando a casa de B4 com a torre e ele vai cortar o cheque. Vamos só dar o um exemplo aqui, ó. Continuando a sequência cheque, né? É tudo que o preto tem de recurso, então o rei agora vai pisar na casa chave de B5 e agora a torre não consegue barrar o peão através da coluna C e só resta isso, um cheque. Só que agora eu consigo cobrir o cheque com a torre das brancas. E não tem mais nenhuma defesa, só tem este lance possível, né, para tentar mais alguma coisa. E depois dessa captura, sobra na posição o peão na sétima e mais um lance, a coroação, e depois é um trabalhozinho ali de mate, nada mais. Então, nessa partida, a gente aprendeu muito sobre um tema, técnicas de finais aqui, e alguns quesitos de como prevenir qualquer chance de contrajogo do adversário. Isso é muito importante. Magnus, né, campeão mundial aí por muitos anos, e uma das coisas que consolidou ele como um dos maiores jogadores de todos os tempos é essa grande técnica que ele tem de jogar posições aparentemente igualadas e adquirindo micro vantagens e depois ele conduzindo a posição de forma muito adequada e convertendo ela. Isso nos ensina muito. E hoje aqui aprendemos sobre como utilizar o trabalho em conjunto entre torre e rei, bloqueando, cortando o rei do adversário, ativando ao máximo a peça, evitando ideias de contrajogo e, no momento certo, progredindo com a posição. Então, galera, curta, compartilhe aí para que mais entusiastas possam ver e aprender. E me conte aí o que você achou dessa partida, um presente pós-natal aí do Magnus e o Hans, duelo muito aguardado. Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.